Aquele pequeno furo quase invisível na lateral de uma caneta esferográfica transparente parece um erro de fabricação ou uma simples saída de ar. No entanto, sem essa abertura milimétrica na parede de plástico, o tubo de tinta falharia em poucos minutos, interrompendo a escrita ou sujando suas mãos. Esse detalhe discreto esconde uma batalha física constante entre a gravidade, a viscosidade de um fluido especial e a pressão atmosférica da Terra. Como um objeto tão barato e aparentemente simples consegue controlar forças físicas invisíveis para entregar um traço perfeito e contínuo. Para entender o papel desse pequeno orifício, precisamos primeiro olhar para a outra extremidade da caneta, onde ocorre o verdadeiro contato com o papel. Se você observar a ponta de uma caneta esferográfica sob um microscópio, verá que ela não se parece em nada com um pincel ou com a ponta de feltro de uma canetinha. O que existe ali é uma esfera de metal perfeitamente polida, mantida presa dentro de um soquete de latão ou aço inoxidável. Essa esfera, geralmente feita de carboneto de tungstênio, um material extremamente duro, quase tanto quanto o diamante, não está fixa. Ela é livre para girar em todas as direções, mas não pode escapar do seu casulo de metal. Quando você pressiona a caneta contra o papel e a desliza, a fricção faz com que essa pequena esfera gire. Ao girar, ela atua como uma ponte rotativa à metade interna da esfera, que está em contato constante com o reservatório de tinta, se molha. Ao girar para fora, ela transfere essa fina camada de tinta para a superfície do papel. Esse movimento mecânico simples resolveu um dos maiores problemas da história da escrita, o vazamento e a secagem rápida que atormentavam as canetas tinteiro antigas. Mas essa solução mecânica trouxe consigo um desafio físico muito mais complexo. Como garantir que a tinta flua apenas quando a esfera gira, sem escorrer pelas laterais, quando a caneta está parada na vertical dentro do seu bolso? A resposta para esse mistério não está apenas na precisão da esfera, mas na química altamente sofisticada da própria tinta. A tinta de uma caneta esferográfica comum não é como a água ou o guache. Se fosse fina e líquida demais, a gravidade a empurraria para fora do pequeno espaço entre a esfera e o soquete, resultando em uma poça constante no seu papel. Se fosse espessa demais, a esfera ficaria travada e nenhum traço seria produzido. Para resolver isso, os engenheiros químicos desenvolveram um fluido não newtoniano com propriedades tixotrópicas. Isso significa que a viscosidade da tinta muda de acordo com a força que é aplicada sobre ela. Quando a caneta está em repouso, guardada em uma gaveta ou em pé em um estojo, a tinta se comporta quase como um sólido ou um gel muito espesso. Ela se recusa a fluir, bloqueando qualquer tentativa de vazamento pela ponta ou pela traseira do tubo de plástico. No entanto, no momento em que você encosta a caneta no papel e começa a escrever, a rotação da esfera de tungstênio aplica uma força de cisalhamento extrema sobre essa tinta estática. Sob essa pressão mecânica localizada, a estrutura molecular da tinta se rompe instantaneamente, fazendo com que ela se transforme em um líquido fluido e deslizante por uma fração de segundo. Assim que a esfera passa e a força cessa, a tinta que ficou no papel recupera sua alta viscosidade quase imediatamente, secando quase ao toque e evitando borrões indesejados. Essa transição de estado físico é o primeiro grande filtro que controla o fluxo. Mas o comportamento do fluido depende de outro fator invisível que atua diretamente no lado oposto do tubo de tinta, uma força que conecta o interior da caneta com o ambiente ao seu redor. É aqui que voltamos ao pequeno furo na lateral do corpo de plástico da caneta, um detalhe que a maioria das pessoas ignora completamente ou assume que serve apenas para ventilação. Para compreender sua importância, imagine que você está tentando beber um líquido usando um canudo, mas tampa a extremidade superior com o dedo antes de puxar. O líquido não sobe de forma eficiente porque o vácuo criado dentro do espaço fechado impede que a gravidade e a sua sucção puxem o fluido livremente.
O mesmo aconteceria dentro do tubo de carga da caneta. À medida que você escreve, a tinta vai sendo consumida e o nível do fluido desce dentro do tubo plástico interno. Se o corpo externo da caneta fosse totalmente selado, a saída da tinta criaria uma zona de baixa pressão, um vácuo parcial, atrás do fluxo de tinta. Em pouco tempo, a pressão atmosférica externa que empurra a ponta da caneta seria maior do que a força da gravidade que empurra a tinta para baixo. O resultado seria uma caneta que, para descrever de repente, mesmo estando cheia de tinta. O pequeno furo na lateral do tubo plástico externo garante que o ar atmosférico possa entrar livremente no corpo da caneta, equilibrando a pressão interna com a externa. Ele permite que o peso do próprio ar empurre a coluna de tinta para baixo, garantindo que ela permaneça em contato constante com a esfera giratória na ponta. Mas essa entrada de ar constante levanta uma questão física intrigante. Se o ar entra livremente e empurra a tinta, porque a tinta não vaza pela parte de trás do tubo plástico interno, que está completamente aberta e exposta ao ambiente. Se você retirar a carga de plástico de dentro de uma caneta esferográfica comum, notará que o tubo transparente que contém a tinta está aberto na extremidade superior. Não há tampa, nem rolha, nem pistão empurrando o fluido. Mesmo assim, a tinta não escorre pela parte de trás, mesmo se você virar a carga de cabeça para baixo e sacudir o objeto. Esse fenômeno é controlado pela tensão superficial e pela capilaridade. O tubo de plástico interno é extremamente estreito. O diâmetro reduzido faz com que as forças de atração entre as moléculas de tinta e as paredes de plástico sejam maiores do que a força da gravidade que tenta puxar a tinta para fora. A tinta altamente viscosa forma uma espécie de menisco, uma barreira física natural que se comporta como uma membrana elástica na extremidade aberta, impedindo o vazamento por trás enquanto permite que o ar empurre o fluido pela frente. Em algumas canetas modernas, onde a tinta é ligeiramente menos viscosa para proporcionar uma escrita ainda mais suave, os fabricantes adicionam um fluido transparente de alta densidade logo atrás da coluna de tinta. Esse gel de silicone transparente atua como um seguidor físico, uma barreira móvel que impede a evaporação da tinta e evita que ela escorra para trás se a caneta foi chacoalhada, ao mesmo tempo em que desce suavemente à medida que o espaço é liberado pelo consumo da escrita. Tudo isso revela que a caneta esferográfica não é um mero recipiente estático. Ela é um sistema dinâmico aberto que depende do equilíbrio perfeito entre a pressão do ar que entra por um lado e a resistência física do fluido que tenta resistir ao movimento pelo outro. A simplicidade visual de uma caneta esferográfica esconde uma das engenharias de produção em massa mais precisas do planeta. A esfera de carboneto de tungstênio precisa ser uma esfera quase perfeita. Qualquer imperfeição microscópica em sua superfície, qualquer desvio de milésimos de milímetro em sua esfericidade, faria com que ela travasse no soquete ou permitisse a passagem de ar para dentro do tubo de tinta, o que arruinaria o fluxo por capilaridade. Para alcançar essa perfeição, as esferas são submetidas a um processo de polimento que dura dias, utilizando pó de diamante para desgastar as irregularidades. O soquete de metal que segura a esfera também é usinado com tolerâncias que desafiam a imaginação para um objeto produzido aos bilhões. A folga entre a esfera e a parede do soquete é de aproximadamente 1 micrômetro, o que representa cerca de 1/100º da espessura de um fio de cabelo humano. Se essa folga for ligeiramente maior, a tinta vazará sob a ação da gravidade, sujando o papel com excesso de fluido. Se for ligeiramente menor, a força de atrito impedirá que a esfera gire livremente, resultando em uma escrita falha, áspera e desconfortável. Cada caneta que você usa é um milagre de microengenharia mecânica repetido com precisão absoluta nas linhas de montagem ao redor do mundo.
Quando olhamos para a caneta esferográfica moderna, percebemos que cada curva, cada escolha de material e cada abertura tem uma função mecânica rigorosa. Até mesmo o design da tampa externa, com aquele pequeno clap e, em muitos casos, um furo na extremidade superior, segue uma lógica estrita. Enquanto o furo no corpo da caneta equilibra a pressão para a escrita, o furo na tampa foi projetado principalmente como uma medida de segurança vital para permitir a passagem de ar caso uma criança ou um adulto ansioso engula a peça acidentalmente. Essa atenção aos detalhes físicos e de usabilidade transforma um tubo de plástico descartável em um dos instrumentos mais confiáveis já criados pela humanidade. Ele funciona no calor extremo, resiste a variações moderadas de altitude e pode escrever por quilômetros sem exigir manutenção, recarga ou cuidados especiais. O contraste entre a simplicidade do objeto e a complexidade das forças físicas que ele precisa domar é o que torna a caneta esferográfica um triunfo do design industrial. Ela não precisa de eletricidade, sensores ou algoritmos para operar de forma inteligente. Ela usa as próprias leis da natureza a seu favor. Ao segurar uma caneta comum para assinar um documento ou fazer uma anotação rápida, você não está apenas deslizando plástico sobre o papel. Você está operando um microrregulador de pressão atmosférica, um dispersor de fluidos não newtonianos e um rolamento de extrema precisão mecânica que desafia a gravidade a cada milímetro percorrido. Aquele pequeno furo na lateral, que antes parecia insignificante, agora se revela como o respirador essencial que mantém todo esse sistema físico em perfeito equilíbrio dinâmico, provando que os maiores segredos da engenharia costumam se esconder bem diante dos nossos olhos, disfarçados na mais absoluta simplicidade.